Está começando mais um episódio do Ferapod e o Ferapod é informação, hein, Diego? Exatamente. Hoje estamos aqui com o secretário de Saúde, Rodrigo Matos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Matos. Essa ali é a sua câmera. Quando você quiser dar aquele recado especial para os ouvintes que nos acompanham, é só olhar para ali. E você pode estar se perguntando, sim, Por que o secretário? por que vocês estão aqui com o secretário de Saúde? Nós estamos aqui com o Rodrigo Matos, ele vai justamente comentar sobre isso para falar da atuação da vigilância sanitária. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Meu xará Rodrigo, Valeu. Diego, uma alegria imensa estar falando de um tema que é extremamente relevante e que as pessoas pouco sabem que existe. Eu estou falando de coisa que é relevante para a saúde. Se é relevante para a saúde, é relevante para a vida. Então, estou à sua disposição e espero que esse bate-papo seja muito útil para as pessoas. Com certeza. Eu acho que a primeira pergunta foi aqui também me intrigou. Eu fiquei muito surpreso de saber que a vigilância sanitária está abaixo da Secretaria de Saúde. Aí eu gostaria que o senhor me explicasse para todo mundo por que existe essa hierarquia da vigilância sanitária abaixo da Secretaria de Saúde. Bom, Rodrigo, existe uma coisa chamada vigilância à saúde. A vigilância sanitária é um componente da vigilância à saúde. Então, o que compõe a vigilância à saúde? A vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária, a vigilância de saúde ao trabalhador, a vigilância zoonótica. Então, quando você ouve falar o centro de zoonose, é a vigilância zoonótica. Quando você pensa em Sereste, é a vigilância à saúde do trabalhador. E por que vigilância é tão importante? Quando a gente compreende que na gestão, eu não estou falando de saúde agora, na gestão, bons indicadores é que formatam bons planos de ação e isso faz com que a gente tenha medidas mais eficazes, a gente compreende que gestão tem que ser profissional. Então, veja bem, quando você sabe que está aumentando o número de casos de uma determinada doença, você age de uma forma mais estratégica, fazendo com que aquilo não vire, eventualmente, uma epidemia. Então, a vigilância é extremamente importante. Quando a gente vai para a vigilância sanitária, a gente compreende que nossos antepassados sempre tiveram razão. A avózinha da gente, a bisavózinha da gente, quando diz, é melhor o quê? Prevenir do que remediar. Então, esse é o conceito central, porque as coisas mais fantásticas estão na simplicidade das coisas. Prevenir é melhor que remediar. Então, quando você compreende que, ao ter alguns estabelecimentos empresariais que são de interesse da vigilância, e quais são os estabelecimentos que são de interesse da vigilância? São inúmeros. Existem leis que determinam isso. Existem leis municipais, leis estaduais e leis federais. Mas vamos pegar um exemplo aqui muito claro, muito óbvio. Um restaurante. A manipulação adequada, a estrutura de um restaurante, a forma como os funcionários se vestem, faz diferença na qualidade daquele alimento? Sim. E eu não estou falando qualidade no gosto. Não estou falando se a comida vai ficar mais gostosa ou menos gostosa, mais saborosa ou menos saborosa. Eu estou falando na qualidade do ponto de vista de saúde. Na qualidade do ponto de vista se aquela manipulação gera risco à saúde. Então eu estou vigiando. Então a vigilância sanitária, na verdade, é um pilar fundamental da Secretaria de Saúde, porque ela compõe um pilar gigantesco que é a vigilância em saúde. Então, a vigilância sanitária está sob o nosso comando e é o que a gente tem feito desde o início da gestão, requalificando. A gente pegou o primeiro semestre todo para mapear. Não adianta você executar se você não conhece nenhuma ação se você não conhece. Então, o primeiro semestre foi de identificando os gargalos que havia, foi entendendo o que é que tinha de produção à vigilância. Um dos gargalos que a gente identificou é que a gente precisaria de mais profissionais, e profissionais efetivos. Havia um concurso que o prefeito tinha homologado em 2025, despachei com ele e ele autorizou que a gente contratasse mais profissionais para vigilância. E isso nos deu sustentação técnica para acontecer o que está acontecendo hoje. Eu sempre aprendi na minha vida que não existe indicador bom por acaso. É fruto de trabalho, é fruto de governança. Tem boa vontade, mas boa vontade só não resolve. Então, por isso que o primeiro semestre de 2025 foi focado em organizar o processo. Identificamos que um gargalo grande era não ter profissionais inclusive específicos, habilitados para aquilo ali. Contratamos os primeiros agentes de vigilância sanitária, que não existia na Secretaria de Saúde, e conseguimos implementar ações como a gente está vendo hoje, e que, graças a Deus, não tenho dúvida alguma, que tem feito uma grande transformação
nos estabelecimentos. Não só estabelecimentos relacionados a restaurantes, como a gente falou, mas delicatessen, a consultórios médicos. Imagine se não tiver o poder estatal para fiscalizar. Eu digo sempre que, e eu conheço o povo brasileiro, que é muito bem intencionado, a maioria esmagadora dos empreendedores são pessoas de boa fé, que são pessoas de boa intenção. Eu acredito genuinamente nisso. Mas tem a minoria que muitas vezes não vai olhar de forma adequada as recomendações técnicas para que os processos de trabalho sejam realmente focados não só no lucro, não só na produtividade, mas no resguardar a saúde das pessoas. Então, por isso que a vigilância tem esse poder de polícia, inclusive, Sim. sanitária. Então, eu acho que eu fiz uma explanação assim mais geral, mas eu vou deixar à vontade aí para vocês levarem para o caminho que vocês acharem mais interessante. Não, tranquilo. E é interessante, Rodrigo, na sua fala, porque você fala ali que não é só ali empresas do segmento justamente da alimentação. E às vezes é muito comum, porque acabou tendo uma visibilidade maior a alimentação, que quem está, por exemplo, nos acompanhando pode achar, é só ali restaurantes, padarias, delicatessen, mas não. E foi bom você falar ali de clínicas de saúde, o estúdio de tatuagem, de depilação, dentre outros empreendimentos que eles carecem justamente dessa vistoria. Depender de algumas empresas, salvo engano, da própria área industrial também perpassa, depender do tipo de atividade econômica que ela exerce. Deixa eu te dar um exemplo rapidinho, que poucas pessoas sabem que precisam de alvará sanitário. Faculdade, escola. Então, a faculdade, para ela funcionar, ela precisa ter um alvará sanitário. Ah, porque tem cantina? Não, porque tem grande circulação de pessoas. E aquilo ali faz com que aquele ambiente tenha que ter salubridade para as pessoas que estão ali. Então, se você tem uma faculdade e você tem uma escola, obrigatoriamente. Nós fizemos uma ação logo lá em fevereiro, por conta de volta às aulas. É isso que eu ia falar. E fizemos uma ação nas escolas, fizemos ações nas faculdades, identificamos estabelecimentos que não tinham alvará sanitário, demos o prazo para que isso acontecesse, ou seja, que a empresa, que a escola, que a faculdade desse entrada, porque nosso objetivo na vigilância não é punir, nosso objetivo é orientar, é equilibrar a atividade econômica, que é importante, porque na saúde a gente tem os determinantes sociais, e o dinheiro, o financiamento, a economia é um determinante social da saúde extremamente relevante. Então a gente quer equilibrar a atividade econômica, quer apoiar o empreendedor, acha que o empreendedor é importante porque gera emprego, paga imposto, inclusive esse imposto gera o quê? Gera o combustível para o poder estatal. Então é uma via fluida. Então, mas a gente tem que equilibrar com a proteção da saúde e com a garantia de que as pessoas estão sendo bem tratadas, estão sendo servidas de forma adequada do ponto de vista regulatório. Então, faculdade e escola. Então, demos e todos que não tinham alvará sanitário requereram alvará sanitário, a vigilância foi, alguns precisaram se adequaram, e a gente não precisou fazer nessa grande operação que fizemos. Você viu que foi bem tranquila, não teve nenhum alarde, mas hoje as faculdades e as escolas estão melhor preparadas do que estavam ano passado, porque a vigilância foi lá, fiscalizou, orientou, organizou, como parceiro, né? Não precisou ter nenhuma interdição. Perfeito. E essa sua fala é interessante, até pontuar também para quem está nos acompanhando, de que é o aspecto legal da dupla visita, que aí lá preconiza que a primeira visita é a visita orientadora, e aí se negocia, a depender com aquele empresário que está exercendo atividade econômica, um tempo de acordo com a necessidade dele e também a necessidade do ajuste, para uma coisa assim, o cara, não, me dê 6 meses aí, me dê um ano, não. Então você faz ali o que se chama da execuibilidade para que aquilo possa acontecer dentro do prazo legal. E aí, é claro, a gente fez o combinado, e aí é claro que a vigilância ela vai voltar lá por meio dos seus agentes para verificar se aquilo ali aconteceu. Aí na segunda visita é onde pode vir a ter, digamos assim, uma outra atuação no sentido de que aquele combinado que foi conversado anteriormente não foi executado, e aí você avança para outros procedimentos, mas sempre o aspecto ali da dupla visita. Então isso é um aspecto interessante. Você falou do novo efetivo, né, do quantitativo de pessoas, mas assim, no dia a dia, como é que funciona o processo de fiscalização?
Os agentes, eles, no caso, fazem ali de ofício ou é uma denúncia? Para entendermos como é que funciona isso no dia a dia. Olha, excelente pergunta. Antes de responder objetivamente isso, você falou em dupla visita, às vezes é tripla, quádrupla, quíntupla visita. Por quê? Às vezes você vai, notifica o estabelecimento, precisa cumprir 10, 20 itens. Ele cumpre 15, acha que cumpriu 5, a gente fala, olha, não, esses 5 não estão adequados. Então, não existe uma radicalidade nesse processo, desde que aquele ponto não ofereça risco imediato à vida. Então, imagine, Diego, que a gente chegue numa situação que as condições, na primeira visita, as condições são tão insalubres que oferecem um risco imediato. Você está vendo coisa estragada, aí você, até na primeira visita, você interdita. Mas não é o comum. Todas as interdições que foram feitas foram interdições que não foram em primeira visita, até hoje, mas foram visitas subsequentes. Tem interdição que foi feita depois de 5 visitas. Mesmo aquelas mais que nós vimos, mesmo aquelas que nós vimos as fotos nas redes sociais. Veja que muitas vezes, como é que eu posso falar? Porque o que a gente vê cá, do lado de cá O que eu posso dizer? Nós começamos esse novo jeito de trabalhar a vigilância em 2025. Então, alguns daqueles estabelecimentos tinham visitas de 2024, 2023, 2022 e não corrigiam. Eu só posso te falar a partir de 2025, foi quando a gente assumiu a gestão. E óbvio que eu não estou aqui criticando nada do que passou, porque eu não seria nem responsável, porque eu não participei do processo. Eu não sei quais foram os caminhos, quais foram as dificuldades, quais foram as demandas, não sei se estava assim, não sei se piorou. Então eu não posso ser responsável. Então eu faço esse registro que não é crítica de forma nenhuma, eu respeito tudo que se passou, principalmente de algo que eu não conheço. Mas existem os registros de que foram sim notificados e as coisas não foram feitas pelo estabelecimento. Então pode ser que a gente tenha visto ali no pior momento. E aí às vezes as pessoas acreditavam que não ia dar em nada. É possível que existisse esse sentimento e acaba que precisa ter uma consequência. Se você realmente não cumpre o que preconiza a lei, há de se ter uma consequência, e a pena administrativa mais gravosa na vigilância sanitária é a interdição. E claro que fizemos as interdições que foram necessárias, mas eu quero deixar claro uma coisa, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Nem eu, que sou secretário, nem a coordenadora da vigilância, nem nenhum técnico da vigilância tem uma satisfação por interditar. Sempre é um pesar interditar. Atrás de cada CNPJ, há sonhos, há famílias, há empregos que certamente serão impactados. Sim. Eu não acho que o empreendedor acorda de manhã e diz, eu vou fazer aqui da pior forma possível. Ele quer fazer da melhor forma que ele entende que pode fazer. E muitas vezes ele não tem aquela compreensão. A maioria certamente não tem aquela compreensão de que aquela atividade que ele está fazendo pode gerar um dano à saúde da outra pessoa. Ou, naquele momento, ele não priorizou. E aí, se ele entender que aquilo não é prioridade, a gente precisa agir como a gente agiu e acaba que as coisas vão melhorando. Quando você me pergunta como é que a vigilância trabalha, ela acorda hoje e diz, eu vou visitar, um técnico passa ali e diz, olha, aquele restaurante, tá eu vou visitar. Não. Bora lá, entendeu? É por isso que sua pergunta é bacana demais, muito boa, porque isso é na administração pública, não é na vigilância, não é na Secretaria de Saúde. A administração pública é seguido pelo direito administrativo. Você só pode fazer o que é previsto em lei, diferente do direito penal, que você pode fazer tudo que não é proibido. Então, a lógica inverte. Há de se ter uma regulamentação para uma ação ser legal do agente público. Isso é importante, porque baliza o servidor para fazer algo que esteja respaldado em lei. Então, tem 3 formas gerais. Eu vou ser bem didático assim e falar de uma forma bem resumida. Se ficar alguma dúvida, por favor, vocês podem me falar. Existem 3 formas principais. A forma número 1, denúncia. Todas as denúncias são apuradas. As denúncias podem ser pela ouvidoria da saúde. As denúncias podem ser pelo aplicativo que Feira tem do 156. As denúncias podem ser feitas presenciais. E as denúncias são efetivamente apuradas. As denúncias são efetivamente respondidas. Há denúncias que são anônimas, há denúncias que não são anônimas. Se as denúncias não são anônimas, elas têm o retorno ao cidadão, porque é importante. O cidadão demanda do poder público, ele precisa ter o retorno.
Um dos pilares também hoje que ficou fortalecido muito, 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 muito depois que a gente começou a trabalhar mais intensivamente são demandas do Ministério Público. Então, hoje chega uma queixa relacionada a uma farmácia. A gente teve uma vistoria na farmácia que a gente precisou também fazer uma interdição, que foi fruto de uma denúncia do Ministério Público relacionada a uma coisa que era um detalhe técnico, mas quando a gente chegou, era essa coisa e outras coisas que demandaram a interdição. O Ministério Público também encaminhou várias questões relacionadas às escolas e tal. E isso é fruto de denúncia no Ministério Público. O Ministério Público entende que aquilo ali é de área de interesse da vigilância e demanda para a gente. Eu te digo que hoje a vigilância trabalha mais demandada pelo Ministério Público do que denúncia do cidadão comum. E que acaba tendo um outro peso, provavelmente, essa denúncia que já vem com esse encaminhamento, eu acredito. Outro peso, assim, no sentido de que ela já vem mais fundamentada, eu acredito. Em tese, sim. Vem qualificada por conta Mas o Ministério Público, ele costuma também não triar muito, porque também não é o papel. Ele precisa ver se tem fundamentação. Acaba utilizando a vigilância de forma adequada, porque a qualificação técnica está na vigilância, para ver se faz sentido aquela denúncia ou não. Eu acho que ele qualifica e tria depois. Então acaba demandando muito para a gente, mas a gente não reclama, pelo contrário, eu acho que esse é o nosso papel. E a terceira forma, eu falei, denúncia do cidadão, solicitação do Ministério Público, é o planejamento e a rotina. Veja que eu falei, em fevereiro, nós fizemos o volta às escolas. Pronto. Isso estava previsto no ano passado. Isso foi uma coisa que também a gente inovou. Justamente para não dar margem a qualquer pessoa pensar que eu passei na frente aqui de uma escola, eu passei na frente de um pet shop, não gostei da forma que me olharam e eu vou lá fiscalizar porque deve no outro dia, entendeu? Então, existe um planejamento que é feito pela coordenação da vigilância sanitária. É impossível você fazer o mais efetivo, se triplicar, quadruplicar os efetivos, você não consegue fazer todos os meses, vistoria em todas as áreas de interesse da vigilância, é o que eu falei, pet shop, escola, academia. Toda academia precisa ter alvará da vigilância. Nem todas têm. Nós fizemos algumas vistorias. Então, assim, nós temos um cronograma. Bares e restaurantes são áreas prioritárias. Então, nós fizemos um cronograma, e esse cronograma é anual. Agora, claro, esse cronograma pode sofrer alterações, porque a gente tem uma programação, mas nesse mês há uma demanda maior de denúncia ou de solicitação do Ministério Público, a gente acaba retirando algo do planejamento para poder atender as denúncias, intercalando as denúncias do Ministério Público e do cidadão. Então, são essas três formas que fazem com que haja o pontapé inicial para fiscalização da vigilância. Mas a vigilância não só faz isso, não. Eu vou te dar um exemplo que narrativa é uma coisa interessante, mas boa narrativa que é sustentada com a prática, porque é isso que gera credibilidade. Nós fizemos ano passado alguns treinamentos com a associação de bares e mercadinhos. Por quê? E a gente ficou assim, realmente, a gente já sabia que as pessoas muitas vezes não sabiam exatamente como é que deveria se portar e tal. E isso foi fruto até de uma ação que tivemos lá atrás com relação a ovos, que precisa ter o selo do SIM, enfim, tem algumas questões. Sim. E muitos donos de mercadinho não sabiam. E quando a vigilância se depara com isso, ela tem a obrigação de descartar aquele ovo. Corta o coração nosso, corta o coração mais ainda do empreendedor que comprou e está vendendo o seu ovo ali, e ele tem certeza que aquilo tem qualidade, mas existe uma regra que precisa ter um selo específico. Se não tiver o selo específico, você não pode vender. Por quê? Porque não tem como garantir a qualidade. Então a lei não é só uma lei burocrática, é uma lei justamente para preservar a vida. Então, diante de duas ações que houve dentro desses mercadinhos, eu pedi para a coordenadora da vigilância, eu estive presente nessa reunião, chamasse através da associação, porque eles chamariam todos os bares e mercadinhos pequenos para fazer uma grande ação de orientação. Foi sensacional e está programado aí para esse ano mais 4 ações dessa, com o pessoal de associação das farmácias, com clínicas de estética, que a gente tem recebido muitas queixas do cidadão, denúncias mesmo, algumas com fundamento, outras sem fundamento, mas para que a gente possa orientar não só no varejo, ou seja, quando há uma denúncia ou quando há uma vistoria, mas orientar no atacado, para que a gente possa criar essa mentalidade no empreendedor, de que a gente está ali ao lado dele, para que possa orientar, para que ele possa fazer o certo
pela forma certa, para que ele não tenha problema, que é muito mais caro, ele tem que pagar uma multa depois, é muito mais caro e danoso para a imagem da empresa depois. Então, a gente tem feito isso na prática, não é discurso, é prática. É até interessante saber, Rodrigo, porque assim, a vigilância, para quem é leigo, acha que é um órgão punitivo. Só vai lá para punir que eu falo, multar, interditar, e aí você traz essa visão de que também é um órgão educacional, acaba sendo um órgão educacional que ajuda a organizar bastante essas várias empresas que estão debaixo do alvará da vigilância sanitária. Perfeito, a ideia é essa. Volto a dizer, é equilibrar a atividade econômica, ter a sensibilidade de compreender que ali tem sonhos, como eu falei, tem empregos, tem impostos, tem por trás do CNPJ CPFs, né, sonhos de CPFs, com a preservação da vida, da saúde coletiva. Então nós fazemos isso. Se alguém estiver nos assistindo, se alguém estiver nos ouvindo e participar de alguma associação de escolas, nós não entendemos muito por que a vigilância vem aqui, o que eu preciso fazer. A gente não tem a dúvida, a gente vai organizar, vai programar. Esse ano não tem escola na programação, por isso que eu estou falando. Que já passou, né? Da programação, estou falando de orientações associativas, assim, mas a gente vai sem problema nenhum, porque esse é o nosso papel. Eu gostaria, e não tenho a dúvida que a coordenadora da vigilância gostaria, que cada técnico que está na vigilância gostaria que não houvesse interdição alguma. Ora, não há interdição porque está tudo funcionando bem, não há interdição porque as regras sanitárias estão sendo cumpridas, então a gente garante qualidade e as pessoas estão fazendo isso aí, estão mantendo seus empregos, estão mantendo suas atividades econômicas, estão gerando emprego, estão gerando impostos que vão fazer com que a economia ande sem problema nenhum. Agora, esse é um mundo ideal, é um mundo que eu sonho, mas não é um mundo real. Sim. Para que o mundo real seja mais próximo do mundo ideal, é isso que a gente trabalha, com essa orientação, com esse planejamento, com esse foco, para que a gente possa alcançar. Chegou a hora das vagas IEL desta semana. A primeira vaga de hoje é para o curso de técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 600, mais R$ 22 por dia estagiado. A carga horária são de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para técnico em eletrotécnica. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 650, mais R$ 237 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para a licenciatura em letras com inglês. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 700, mais R$ 5,40 por dia estagiado. A carga horária são de 5 horas diária. A quarta vaga de hoje é para o curso de Letras, Língua Portuguesa. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 674,91. O auxílio transporte é de R$ 5,40 por dia estagiado. A carga horária são de 9 horas semanais. A quinta vaga de hoje é para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 900, mais R$ 220 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de Técnico em Logística e Gestão da Qualidade. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 830, mais R$ 10,30 por dia estagiado. E o auxílio alimentação é de R$ 316,50. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. E uma coisa, Rodrigo, que é engraçado, você na frente da secretaria deve perceber. O brasileiro confia muito na vigilância sanitária. Porque é muito difícil. Eu nunca cheguei a algum lugar, entrei num restaurante e vi alguém falando: eu quero ver a cozinha. Eu não sei se você já deve ter visto isso. Ou chega numa hamburgueria, eu quero ver a cozinha. Porque a gente tem essa no nosso subconsciente de que a vigilância sanitária faz o papel dela. E quando, no caso aí agora trazendo um pouco pra Feira de Santana, né? Porque recentemente a gente teve, por causa das redes sociais e também do trabalho da secretaria, a gente começou a ver alguns casos que repercutem dentro das redes sociais, porque teve as interdições, e nas interdições era acompanhado com a fotografia dos estabelecimentos. E aí você começa a ter uma sensação em feira bem assim:
minha sensação. Aconteceu a primeira vez. Foi um lugar grande. Não foi tipo assim, privilegia o grande e deixa o pequeno. Foi um lugar grande. Repercutiu pra A gente caramba. começou com um pequeno. Eu não lembro, mas eu Ao lembro menos que a o primeira grande. que eu Aí vi. depois apareceu outra. Aí apareceu outra, apareceu. Aí, a vigilância sanitária de feira trabalha, viu? Mas por outro lado, e aí você puder comentar isso, Rodrigo, é como se também cá pra mim que sou consumidor ligasse um alerta. Cara, tem empreendimento legal pra comer, Também teve esse entendeu? pensamento. Porque você começa a ver o pequeno, você começa a ver o médio, você começa a ver o grande, você fala, meu Deus, vou comer em casa agora, eu vou carregar minha comida. E aí você começa a criar um Não, pergunta bacana essa aí. um pânico assim na cabeça, entendeu? Olha, eu tava até conversando com o meu xará aqui, antes de começar, que a cada interdição que há dezenas, centenas de vistorias. Então, quando a gente olha assim, poxa, a vigilância está trabalhando por conta, e a gente infere isso por conta das interdições, pense que ela está trabalhando muito, muito mesmo, porque para além das interdições, as vistorias que não geram interdições, Sim. que geram a liberação do alvará, há vistorias que geram notificações que não precisam fechar, mas que precisam de melhorias, e aí você vai 1, 2, 3 vezes até aquilo ali tá pronto. Então assim, há sim estabelecimentos que você pode comer. Uma recomendação prática é ver se aquele estabelecimento tem um alvará sanitário válido. Esse é uma recomendação prática primeiro, porque às vezes você chega no estabelecimento e não tem o alvará. E tem que ficar em lugar Então, visível, né? O alvará tem que ficar exposto? Tem que Rodrigo? ficar exposto, é local obrigatório por lei. Então, se você chega e não tem, cadê o alvará aqui? Esqueceram de colocar, a validade. Não Então, imprimiu! não imprime. Não, a gente que imprime, a gente entrega impresso. Já pra garantir. Já pra garantir. Não manda o PDF, não, né? Não. Então, assim, essa é uma coisa bacana. Porque às vezes, Diego, infelizmente, você sabe que Feira de Santana é muito grande. A pessoa numa rua XYZ abre o estabelecimento dele e, como você mesmo disse, a gente não tem nem como saber, porque às vezes ele não bota uma empresa, não bota uma coisa, ou abre o estabelecimento com determinada atividade econômica e começa a fazer outra atividade econômica. Atividade econômica que está registrado lá, que o poder público vê, não é de interesse da vigilância. E quando a gente vai ver, é outro. Então, essa é a primeira coisa. Podem ficar tranquilos. Há sim estabelecimentos em Feira de Santana. Feira de Santana é uma terra de empreendedores. E volto a dizer, a maior parte dos empreendedores, dos empresários, são sérios. E os que erram, não necessariamente não são sérios. Os que erram, eles são pessoas que a gente tem visto que estão buscando resolver as coisas e buscando a vigilância para poder acertar. E outra coisa que é importante destacar, você falou aí relacionada à aproximação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a minha amiga Márcia, ela tem sido realmente incansável nessa luta. Nós temos uma relação muito próxima, não estou falando, claro, pessoal sim, mas institucional, ou seja, a saúde. Porque são parceiros aí do ponto de vista da... E que faz uma interlocução muito, muito interessante com relação a isso. E aí você me falou também de um consultório odontológico. Eu vou contar um caso. Eu aprendi com o prefeito, contando o caso é bom porque dá um exemplo, né? Teve uma situação de um determinado estabelecimento, tô pensando aqui pra gente não identificar, não vou dizer que é em feira não, viu? Não foi em feira não, mas também para não identificar, tem todo esse cuidado. E aí uma pessoa morreu depois de fazer um procedimento. Depois que foi ver, tinha até alvará sanitário, mas o alvará sanitário é para clínica, não era para fazer aquele procedimento. E para resumir bem a história, nesse caso, para que ele tivesse um alvará sanitário para fazer o procedimento, exigia diversas outras coisas. A pessoa resolveu se arriscar, o profissional acabou, gerou óbito e teve questões aí, repercussões não só sanitárias, mas questões criminais, porque assumiu um risco para ele enquanto profissional e para o cliente, porque evoluiu a óbito. Isso é para dizer que muitas das exigências da vigilância não são burocracias. Não um burocrata que está lá dizendo que você tem que gastar mais dinheiro. É uma pessoa técnica que tem lá um barema, que é uma lei, que diz é necessário você ter esse equipamento, aquele outro equipamento, o fluxo tem que ser assim, assado, para evitar que você tenha infecção, para que você salvaguarde a vida de uma pessoa. Porque ali, muitas vezes, principalmente em estabelecimentos médicos, não é que aquele aparelho vai ser necessário
para todas as pessoas que você atenda. Mas se evoluir com determinada situação, você pode precisar daquele aparelho e só aquele aparelho vai salvar a vida daquela pessoa. Então você tem que ter. Então, essa é a primeira situação. Você falou alguma coisa de odontologia, eu lembrei de falar isso. E aí, não tem jeito. Hoje menos, viu, Rodrigo e Diego? Mas antes, eu recebia muitas pessoas. Eu gosto de, quando é possível, você sabe que a dinâmica da secretaria é muito grande, não tem só vigilância à saúde, não tem só vigilância sanitária, não tem só vigilância à saúde, tem outras questões emergentes. Mas assim, quando é possível, eu recebo as pessoas. E às vezes as pessoas trazem outras pessoas para que a gente possa conversar. Poxa, mas o pessoal da vigilância é muito burocrático, assim não vai dar jeito e tal. Hoje eu volto a dizer, recebo menos. E quando a gente vai ver, são itens que têm sentido, que fazem sentido para a qualidade da produção do pão, para a qualidade de um atendimento, caso seja necessário. Então, a gente quer mostrar também que as exigências não são invenções do secretário, do coordenador da vigilância, do prefeito. São normativas de pessoas que estudaram. E que tem toda uma legislação. É legislação. Vigilância é legislação. Há pontos que podem ser melhorados? Há. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós entendemos tanto, eu acho que eu estou deixando tão claro isso, essa questão de equilíbrio com a atividade econômica, que existe uma coisa que a gente entendeu que precisava urgentemente melhorar em Feira de Santana. Escritório virtual, isso é muito novo. A lei não permitia que pessoas... Hoje você sabe que profissionais liberais, eles trabalham com PJ. Não tem carteira assinada. Ele não vai no Hospital X, ele um dia atende no Hospital X, dá um plantão, no outro dia faz uma cirurgia no Hospital Y. Então ele trabalha em vários locais. Mas ele precisa ter uma empresa para receber desses locais, seja médico, seja odontólogo, enfim. Aí o que a lei previa? Você tinha que ter um consultório, ou seja, alugar um consultório, com todas as normas do consultório, ou seja, não é só pagar um local, é pagar o local, ser entendido, enquadrado naquilo ali, ter toda a norma sanitária daquilo ali para poder ter uma empresa. Onde ele não ia atender nunca naquele consultório. E aí a vigilância sanitária de feira não dava alvará. Estava errado? Não, porque a lei não permitia. Então e muitas pessoas acabavam indo para outras cidades. Ou seja, uma pessoa de feira, um médico de feira, abria aqui em São Gonçalo. A gente perdia até receita, né, de impostos. Eu pensei nisso, né? O ISS aí o ISS, embora. Perfeito. Então, a gente também não é burocrata que está lá. Está na lei, é problema seu. Não. Eu sou de feira. Eu quero desenvolvimento da minha cidade. Não estava na lei, porque esse é um fenômeno novo. Esse é um fenômeno novo do escritório virtual. Nós fizemos uma lei na Secretaria de Saúde, apoiado pela diretoria da Vigilância Sanitária. Chamamos os contadores, e aí para encerrar, arrematar o que você falou de contador, tava Franklin, Alda e mais 2 pessoas, junto com o procurador, com o prefeito recebeu. Nós fizemos essa lei, eu encaminhei essa lei para a procuradoria, tranquilo, não teve modificação. Sentamos e mandamos para os contadores autorizando a emissão de alvará sanitário para profissionais liberais, PJs profissionais liberais. Mandamos para a Câmara ano passado, foi aprovada por unanimidade. O prefeito regulamentou essa lei através de um decreto municipal e hoje os alvarás são emitidos. Então, até o que a gente entende que é uma lei que é necessário ser feito, a gente faz, a gente não cruza os braços. Então, é para demonstrar que a gente realmente quer se aproximar. E não foi claro, os técnicos que fizeram a lei, mas a gente também buscou ouvir e eu fiz algumas modificações após discussão com os contadores, porque é quem está lá, quem está sentindo o dia a dia, quem entende... Está na linha de frente. Está na linha de frente, então assim, qualifica o processo. Então nós temos diálogo e nós entendemos que o que pode e precisa ser melhorado, vai ser melhorado sem problema nenhum. Rodrigo, agora é interessante, né? Você acabou fazendo uma bela explicação de tudo. Acho que assim, para mim, para eu que era uma pessoa muito leiga em relação à vigilância sanitária, saio daqui com um patamar bem elevado de entendimento, até para poder reproduzir e falar, cara, quer entender, vem assistir o episódio do FeiraPod, porque explica bacana. Mas vamos aos casos dos empreendimentos que foram interditados. Infelizmente, rolou uma repercussão. E eu sei que a própria secretaria nunca divulgou o nome, nunca foi. Mas você sabe que sempre tem o pessoal que é o famoso Sherlock Holmes que vem... É o papel da imprensa, né? Também. Não, a imprensa também não divulga. A imprensa tem o papel ético. É os comentários. Ah, tá. O pessoal identifica.
Isso cria, como você falou, né? Grande parte dos empreendedores, eles estão lá querendo fazer o seu melhor. Eles não estão lá com má fé, querendo Perfeito. fazer ninguém a evoluir a óbito, nem passar mal, nem nada desse tipo. Mas aí a gente tem a questão, né? Os estabelecimentos são expostos. E depois que eles passam e reabrem, eu faço esse comentário para pessoas próximas. Agora você pode ir lá. Agora você pode ir sem medo, comer de olho fechado, porque se a fiscalização passou lá E ele pôde reabrir. e ele pôde reabrir, é porque ele está no padrão. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância para as pessoas não criarem o preconceito, porque como você falou, Rodrigo, atrás do CNPJ tem vários CPFs. Olha, seu comentário, Rodrigo, é importantíssimo, porque dá a oportunidade de a gente falar dessa etapa posterior à interdição. Posterior. Após a interdição, ele tem uma única opção, que é solicitar desinterdição para adequação, não desinterdição para retorno Para funcionamento. no caso. da atividade econômica sem a adequação. Então, ele solicita a desinterdição para a adequação. Pronto. Aí o que seria isso? No caso, ele pode adentrar o estabelecimento para arrumar? Que só, a equipe da vigilância que autoriza, porque romper o lacre é algo que você responde até além administrativamente, criminalmente. Então, assim, só a vigilância pode. Aí você autoriza a desinterdição para ele poder arrumar, para ele poder... Então, se ele abrir o estabelecimento, é porque ele solicitou a desinterdição para adequação, depois a vigilância foi lá, através de seus técnicos, identificou se os pontos que foram notificados foram resolvidos, e aí sim há a liberação. Então, eu consegui falar do depois da interdição e consegui tocar no ponto central da sua pergunta, que é, se foi aberto, é porque atendeu aos pontos que foram estabelecidos pela vigilância como necessários para garantir, seja a segurança alimentar, seja a segurança do paciente, depende da atividade econômica, Isso. mas a qualidade e a regra sanitária. Então, pode, para você que está assistindo, se você gostava do ambiente, pode voltar lá, que agora tá no padrão. Se reabriu, teve todo esse com processo certeza, aí, com certeza. entendeu? E boa fala mesmo, Rodrigo, gostei bastante. Rodrigo, é possível, assim, eu sei que são segmentos diferentes, mas é possível ter um panorama, assim, dos principais problemas ou depende de cada nicho? Varia muito, realmente é uma variação gigantesca. Você pega um ramo de açougue, que a gente vai muito, Açougue, é verdade. Eu fiquei na açougue. dúvida se era Visa ou se era meio ambiente ali e não, tal, açougue. tem atuação da SEAGRE, que é a Secretaria de Agricultura, Uhum. alguma coisa relacionada ao selo também do SIM, mas precisa do alvará da vigilância. Mas quer ver uma coisa que a gente vê corriqueiramente, e açougue está dentro desse coletivo que a gente vai discutir, debater, porque a gente já viu que tem mais de uma situação. A carne in natura, ou seja, você comprou ali do fornecedor e colocou e tal, é uma coisa. Você precisa de um selo, de uma autorização específica, aí sim, via SEAGRE, para que você possa manipular. O que é manipular? Você vai fazer carne moída. Até porque você precisa saber como é que tá. Então, você tem uma data de validade. Então, para você manipular carne, você concorda que você precisa ter um equipamento. Esse equipamento precisa ter condições adequadas e tal, sanitárias. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas dizem, poxa, minha carne aqui é uma carne sensacional. É uma carne de um fornecedor ótimo. A gente não desacredita. Mas existem regras justamente para proteger. Você falou uma coisa assim, a pessoa não sai ali para prejudicar ninguém. Mas se as regras existem e elas têm sentido, e a maior parte dessas regras sanitárias tem sentido, eu digo a maior parte, não todas, por quê? Porque há regras que vão sendo modificadas com o tempo, porque o contexto também mudou. E eu dei um exemplo claro aqui do que a gente mudou relacionado a escritório virtual para profissionais liberais. Então, isso acontece muito em açougue. Com relação a delicatessens, eu vejo mais a questão estrutural mesmo, que a coisa... Ninguém chega a um ponto daquelas fotos de um dia para noite. O que eu compreendo? Dois aspectos. Um, para responsabilidade, chamar a responsabilidade do empreendedor, e a outra, entendendo a dificuldade do empreendedor. Então, um dia um azulejo arranha, no outro dia ele aprofunda mais aquilo ali, no outro dia... E aí você,
muitas vezes no aperto econômico, na prioridade do 13º, aí depois tem um mês que a vida não é tão boa e aí você já entra no cheque especial, naquela lógica você acaba não priorizando. E quando você olha para trás, um arranhão no azulejo, agora já é 3 azulejos que já não estão mais lá, não sei se falam mais azulejo, é revestimento, né? É revestimento. Eu tô falando, mas deu para entender. E aí você chega no período e aí fica caro. Você olha assim, meu amigo, para eu consertar isso aqui, mas é necessário. E aí que a pessoa acaba se atrapalhando. Então, claro que é responsabilidade, porque é uma questão estrutural, uma delicatessen, onde produz pão, onde produz salgado, onde produz comida, você precisa ter condições adequadas, mas eu compreendo que vem dessa lógica, não é do dia para a noite, dessa vida corrida e É o famoso corajoso. bolinha de neve, né? Começa com um negocinho. E aí cresce. Às vezes é um negocinho que você fala, depois eu resolvo. E eu falo com o Diego direto. As coisas mais fáceis acabam se tornando as mais difíceis. Perfeito. Por quê? Porque você... Isso é simples, depois eu resolvo. Não priorizou Não e aí foi prioriza. crescendo. Mas vamos lá. Rodrigo, já estamos aqui do meio para o fim na nossa conversa. E aí, talvez eu vou fazer uma pergunta aqui agora que você já deve pensar sobre isso. E aí você vai falar assim, Diego, talvez isso seja a fonte de maior, porventura, novos cabelos brancos ou cabelos brancos meus, assim, que é o seguinte, aquele empreendedor que já vem de uma situação, às vezes, de uma dificuldade econômica, recebeu ali uma recessão, alguma coisa, fala, vou empreender, que é o que eu tenho, não tenho mais acesso ao mercado de trabalho, e aí, a gente viu até alguns casos aqui mais recente ali na Fraga Maia, alguma coisa assim do tipo, e aí, às vezes, esse cara tá lá, essa pessoa tá lá, tá vendendo ali, e às vezes, o que é mais fácil nesse caso? O alimento. Como é que a vigilância sanitária tem pensado e tido uma postura nesse sentido com esse público que é tão sensível e específico e ainda tem uma legislação por detrás? Aí não é pouca coisa aí, não. Bom, a gente tem orientado, você vê que a vigilância sanitária está nas feiras livres. Não se esconde, a feira livre é impossível, porque lá é complexo. Não. É ali que tem que estar, porque é um processo. Então nós estamos em feiras livres. E claro, como você não consegue estar em toda a cidade, você vai... Claro que uma barraca que esteja na Fraga Maia tem importância, mas você compreende que a gente tem um alcance maior se a gente estiver na Feira Livre do Tomba, na Estação Nova, que tem mais gente, mais São concentração. feiras maiores, né? Exato. Então a gente vai... Gestão é isso, é fazer uma matriz de prioridade para que a gente possa. Quando aquilo deixar de ser prioridade, está tudo perfeito, a gente vai buscando o número 2 e o número 3. Então isso é uma coisa. E a segunda coisa... que depois da Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei importante, eu acho Lá em que... 2019. Eu já ia falar que daqui a um dia faz 10 anos. Porque a gente fala assim, uma lei nova, mas assim, daqui a um dia faz 10 anos. Boa, eu gostei dessa daí, de fato, viu? Você A gente compreende? fala 2019 como se... Não, foi mês passado ali, não, cara. Vai fazer 10 anos daqui a uns dias e a gente vai dizer essa lei nova e tal. Mas a gente sabe que também uma lei, para ela maturar, demanda um tempo e tal. Mudou muita coisa. E o que é que nós estamos fazendo? Além dessa modificação da lei que fizemos, que foi uma coisa pontual para alvará sanitário, autorização de alvará sanitário para escritórios virtuais, nós estamos desde, acho que maio, junho, revisando o nosso Código de Vigilância Sanitária. Na verdade, nosso Código de Vigilância em Saúde. E a sanitária estaria dentro. É muito trabalho. O Estado... acho que publicou no final do ano passado um novo Código Sanitário da Bahia. Nós pretendemos aí até o final do ano encaminhar para a Câmara de Vereadores, porque tem leis de 92, então, muito obsoleto. E vai começar. Tem um capítulo específico para microempreendedor. Né? Esse daí... Tem um capítulo específico. Já está em 200 artigos quase a lei. Então, assim, é um código, né? Muito complexo. E já está na terceira revisão. Então, você vê que muita coisa não aparece. Né? Antes de sair, já está na terceira... Na terceira revisão. Na terceira revisão. Terceira revisão só da equipe técnica. Depois não passou ainda pela revisão jurídica. Só da equipe técnica. E aí já vai redondinho, a equipe jurídica vai fazer a crítica. Então, acredito que a gente consiga aí até o final do ano, mas no mais tardar, encaminhar para a Câmara aí em 2027. Esse é um compromisso, porque quando você... E tem muito da nova lei da liberdade econômica, de desburocratizar. Exatamente. Sem abrir mão da segurança. Então, tem, inclusive,
algumas questões que tem isenção de pagamento de taxa. Exatamente. Passa a ser, vamos dizer assim, de interesse da vigilância. A vigilância pode fiscalizar, pode fazer isso. Tem uma inovação lá que eu achei bem interessante. Claro, isso aí quando sair vocês vão ver, que é selos de qualidade. Que aí eu quero um selo de qualidade. Você vai pagar para aquele selo, claro, né? Porque você vai deslocar uma equipe técnica que não tem custo. Mas para além do alvará, alguns selos de qualidade que demoram um tempo com relação ao processo e tal, para que o empreendedor entenda que aquilo ali agrega valor, né? A qualidade agrega valor à tua marca, que vai gerar credibilidade, que vai gerar um faturamento maior. Então, é nessa dinâmica, pensando na preservação da vida, mas focando aí nessa questão de estabelecer um equilíbrio com a atividade econômica. Mas até ano que vem a gente caminha para a Câmara isso aí e vai ser um sucesso com relação aos desdobramentos. E pensar, por exemplo, que um selo desse também, para um consumidor como o Rodrigo, que chega ali naquele ambulante e tal, vai falar assim, pô, esse cara tem um selo aqui Ele se preocupou da com a qualidade. vigilância. E No mínimo, assim, você vai falar, cara... Diego, Rodrigo, e percebam, as empresas mais antigas, que têm muitos anos de mercado, eles adoram falar, eu tenho qualidade. Então você escuta do seu pai assim, vamos almoçar em tal lugar, porque lá é qualidade. Sabe? Qualidade como você falou, ele agrega muito valor à própria empresa. Perfeito. E qualidade está totalmente relacionada a você ter todos os seus... Tá tudo no seu devido lugar. E, Rodrigo, quais os conselhos para aquele empreendedor que a atividade dele vai carecer de um alvará sanitário? Pronto, eu acho que deixar claro que a vigilância sanitária é um parceiro da sociedade. E quando eu falo sociedade, eu falo do consumidor final e também de você que é empreendedor que pode estar nos assistindo. Eu quero dizer que quando são projetos mais complexos, de construção, por exemplo, a vigilância muitas vezes pode analisar o seu projeto. Então, ao invés de você pegar seu dinheirinho, investir numa obra, antes pegue seu projeto, vá à vigilância. Nós lá temos engenheiros que podem avaliar a sua planta e dizer, olha, se você produzir assim, teu alvará não vai sair. Então, faça um ajuste do seu projeto para que você não faça o seu investimento com o seu dinheiro tão suado e tenha que quebrar uma parede de fechar uma janela. Então, a vigilância é parceiro da sociedade, é parceira da sociedade, é parceira do consumidor final, mas é parceiro também do empreendedor. Esse homem que é extremamente importante para a manutenção da economia de Feira de Santana, da Bahia e do Brasil. Então podem contar com a vigilância, estamos à disposição, mas compreendam que tudo que existe de regulamentado da vigilância não vem da cabeça do secretário, não vem da cabeça do prefeito, não vem da cabeça de um burocrata, como pode se imaginar. Vem da legislação que é feita para preservar a vida das pessoas. Estamos juntos e qualquer coisa estamos à disposição. É isso, Rodrigo. Muito obrigado. Eu agradeço, um bate-papo bacana. Foi bem esclarecedor. Estamos à disposição para proteger a vida e respeitando as pessoas, acima de tudo, todas as pessoas. E é isso, Diego. É isso. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos sobre vigilância sanitária e a importância da Visa para a saúde pública. Tchau, tchau.